Todas as quartas-feiras, na Igreja Batista Renovada Sede, tem Quarta da Vitória, com o pastor Maurício Costa. Quando o meu povo não vale brecha, eu reclamo a maldição, eu reclamo a cura, pensaria. A partir das 19h30. Quarta da Vitória, Igreja Batista Renovada Sede, Avenida Mauá, número 1008, na Vila Operária. Olha aí, meus queridos, que chamada poderosa! Primeiro para você estar na igreja, né? Dando muito glória a Deus, e depois para ouvir a palavra que eu vou trazer agora, tá certo? Se você puder, pegue a sua Bíblia. Vamos estar comparando Bíblia, né? Bíblia com Bíblia, porque todo milagre, a base é a Bíblia, tá certo? E a palavra que eu tenho para agora é Mateus, capítulo 14 e versículo 22 a seguir. Quando você procura aí, se você vai pegar a sua Bíblia, se não, olhe na TV, vai estar aí na tela, ou no smartphone, vai estar na tela. Eu quero convidar você para ir no canal do pastor Maurício Costa, isso, lá no YouTube, pastor Maurício Costa, você vai, acessa, se inscreve. Toda mensagem que a gente postar vai te alcançar para abençoar e para você abençoar pessoas. Como? Compartilhando. Tá certo? Então vai lá, pastor Maurício Costa, você se inscreve e toda mensagem que a gente colocar vai te alcançar e te abençoar, tá bom? Pastor Maurício Costa, é para a glória de Deus. Gente, olha só, Mateus, capítulo 14 e versículo 22. Eu tenho uma palavra muito sugestiva, uma palavra maravilhosa, já li, já reli, já preguei, né? Mas aí eu preciso entregar de novo, porque a revelação se renova, é cada momento que você faz menção da Bíblia, e eu amo a Bíblia, né? Eu amo ler a Bíblia, eu amo pregar a Bíblia, nasci para ser pregador. E aí eu quero trazer essa informação, né? Com muito tempero, com muita graça, pela bondade do Senhor, para o teu elevo espiritual, para te abençoar. E olha o versículo 22 do capítulo 14 de Mateus, o que diz? Presta atenção, por favor. Ó, a epígrafe, na minha Bíblia está escrito assim, a epígrafe, o texto, né? Em destaque. Jesus anda por cima do mar. Quem nunca ouviu falar que Jesus andou por cima do mar? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. Presta atenção nesse versículo 22 aqui, eu vou ler de novo, para você entender. Aí logo ordenou Jesus, e logo mandou Jesus, e logo deu uma ordem, né? Que passasse adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Oh, glória! E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram, com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que palavra! Gente, quem nunca ouviu falar, né, desse texto, contexto que Jesus anda por sobre as águas? E eu já quero aqui no começo dessa introduçãozinha da mensagem, dizer que estar com Jesus, com todo respeito espiritual, é uma aventura. Estar com Jesus é algo maravilhoso, mas tem que ter fé, tem que acreditar. Por quê? Porque quando você tem fé, a fé é o firme fundamento do que você não vê, mas a prova daquilo que você espera. Quer dizer que pela fé é você crer, né, no invisível, é você acreditar, ter certeza do invisível, entender que o invisível é real e que aquilo que você não conhece, aquilo que você não viu, aquilo que você não tocou, aquilo que você não tem experiência ainda, né? Você não tem costume de ver no teu cotidiano, no teu dia a dia, pode acontecer. E o que significa isso, resumindo? É que milagre pode acontecer. É que coisas miraculosas, poderosas podem acontecer quando você tem fé, quando você acredita. Agora, já no começo, eu quero dizer uma coisa que luta contra a fé. O que é, pastor? É o medo. Uma coisa que luta contra o sobrenatural, contra o milagre, é o medo. E esse texto aqui você percebe que nós vemos, né, um fato poderoso. Jesus Cristo, no versículo 22 do capítulo 14, ele ordena aos seus discípulos atravessar sobre as águas, né? Ele atravessar do outro lado, no barquinho, né, sobre as águas, mas não andando, presta atenção.
E aí a ordem é, vocês passam do outro lado, vocês atravessam o mar da Galileia. Na verdade, o mar da Galileia, ele tem alguns nomes, ele não é mar, né? Ele é um lago. Também lago de Tiberíades, ou Genezaré, e também mar da Galileia. Só que ele tem, né, o apelido de mar, só que ele não é mar, né? É um grande lago, aonde esse lago abastecia toda a região, era um grande lago, chamado de mar da Galileia. E agora o vento sopra, agora o mar se revolta e os discípulos estão atravessando. Já quero parar aqui um pouquinho. Gente, sempre Deus vai entrar com um propósito na nossa vida, sempre vai ter um alvo, um objetivo. E quando a gente vê o alvo, às vezes você não alcançou o alvo está além, o alvo está longe, o propósito está longe, você tem que alcançar. Nesse inteirinho de você alcançar o objetivo, muitas coisas vão acontecer. E glória a Deus por isso, né? Porque milagres vão acontecer, prodígios vão acontecer, manifestações poderosas vão acontecer. E é isso que forma a história de um crente, é isso que forma a história de um servo de Deus. Aqui no versículo 22, Jesus dá uma ordem categórica: atravessa o mar, passem para o outro lado. E parece ali que eles já estavam vendo a tempestade se formar. É lógico que a tempestade não acontece assim, no estalar de dedo. Eu acredito que eles já estavam vendo as nuvens negras, né? Eles já estavam vendo um vento, um contrário, um negócio ali diferente, mas a ordem era o quê? Atravessar. E aí alguém pode dizer: Deus, mas eu quero ficar aqui. Jesus, eu quero ficar aqui. Mas Jesus atravessa. A ordem é atravessar. Então esse era um objetivo poderoso naquele momento, para que acontecesse na vida dos discípulos, na vida dos servos, na vida daqueles que estavam com Jesus, que andavam com Jesus. E é como eu disse ainda há pouco, andar com Jesus é uma aventura, glória a Deus. Mas tem alguma coisa que vai lutar contra, vai conflitar, que é o medo. Porque o milagre, geralmente, não acontece todo dia. O ato miraculoso não faz parte do cotidiano. Depende, né? Se você é crente, você vai ver milagre todo momento, todas as horas. Mas tem gente que não está acostumado com milagre, com prodígio. E aqui eu estou falando de alguns discípulos que, mesmo acostumados com os milagres, mesmo vivendo milagre, junto com Jesus, todo momento milagre, quando eles vê Jesus andando por sobre as águas, eles ficam assombrados, né? Porque com Jesus, como eu disse, é uma aventura poderosa e gloriosa. É milagre, é prodígio, né? E aí deixa eu dizer, perto da quarta vigília da noite, no meio do vento, o mar bravio, chicoteando o barco. Quarta vigília da noite, para você que não conhece, não sabe, eu vou explicar. Primeira vigília 3 horas, segunda vigília mais 3 horas, terceira vigília mais 3 horas. E a primeira vigília é das 6 para frente, do nosso horário, tá? Do nosso cronômetro, do nosso horário. Das 6, das 18 para frente. As vigílias só começavam à noite. Então era 3 horas cada vigília. Primeira vigília das 6 às 9 da noite. Segunda vigília das 9 às 12, à meia-noite. Terceira vigília da meia-noite às 3. Quarta vigília das 3 às 6 da manhã. Oh, glória a Deus, né? Geralmente é esse horário aí, tipificando, né? Um horário especial para Deus falar, para Deus se mover, né? Pra você entender, né? Aí quando o Senhor Deus chama, coloca o joelho no chão. Quando o Senhor Deus chama é porque Ele quer falar. Quando o Senhor Deus chama é porque Ele quer revelar. Às 4 horas da manhã. É horário difícil, né? Mesmo para quem está apenas dormindo, apenas descansando. Mas é nesse horário que uns negócios diferentes acontecem. É nesse horário que Deus reserva para mostrar uns negócios diferentes, né? E aí percebe, os discípulos estão no meio do mar, o mar está revoltado e o vento está soprando contrário. E ali não tinha nenhum leigo, ali a maioria era pescador, estava habituado, pescava no lago de Tiberíades, no lago de Genezaré, no mar da Galileia, e conhecia o mar. E ali mais ou menos, no meio da tempestade, eles já estavam meio com medo, temendo. E às 4 horas da manhã, das 4 às 6, na quarta vigília da noite, Jesus andando sobre as águas. Ó que glória! É por isso que eu falei ainda há pouco, gente, presta atenção nesse momento, que andar com Jesus é uma aventura, né? Às vezes você está meio apreensivo, você está às vezes, né, preocupado, ansioso, e de repente Jesus andando por sobre as águas. Mas você lembra que no começo, no versículo 22, que não é o começo, né? É uma continuação do ministério, é uma continuação da obra. Porque antes do 22, no versículo 22, Jesus faz um negócio
Ele de 5 pães e 2 peixes, ele alimenta 5.000 homens com mulher e criança. Com 5 pães e 2 peixes. Não é milagre? Não é prodígio? Por isso que eu falei que estar com Jesus é milagre, é prodígio, é uma aventura poderosa e espiritual, né? Porque você vê coisa que você não vê todo dia. Você vê coisas que você não vê na esquina. Então, antes do versículo 22, já tinha acontecido um negócio que abala, que impacta, que mexe com a razão. E eles estavam vindo disso aí, né? A hora avançada, o dia já tinha acabado e o povo com fome. E aí, aonde vai comprar comida? Aí Jesus falou assim, mas o que tem aí? 5 pães e 2 peixes, traz para mim. Aí ele ora, abençoa e multiplica os pães. E 5.000 homens, fora mulher e criança, se colocar uma mulher para cada homem, vai para 10.000. Se colocar 2 ou 3 crianças para cada casal, vai para quase 20.000 pessoas. Você está entendendo? O que Jesus fez antes do versículo 22? Um milagre poderoso, miraculoso, glorioso. Então aqui esses discípulos, não estou falando de leigo, eu estou falando dos discípulos que acompanhavam, que percebiam o milagre, mas agora, né, no contexto do versículo 22 a seguir, eles estão com medo, eles estão apavorados, mesmo porque Jesus ficou lá na beira do mar, Jesus ficou lá retirado só, como diz o versículo 22, até o 23, e ele ficou ali só, orando, clamando, buscando, na comunhão com Deus. E na 4ª vigília da noite, Jesus resolve andar por sobre as águas. Oh, glória a Deus! E os discípulos estão meio apavorados, os discípulos estão meio assombrados, os discípulos estão meio apreensivos, os discípulos estão meio preocupados. De repente, Jesus andando por sobre as águas. De repente, o milagre mais poderoso. Qual é o milagre mais poderoso, ô pastor? Jesus. Qual é a vitória mais poderosa? Jesus. E Jesus vem chegando. Como? Andando por sobre as águas. E ele não vem, né, de uma forma comum, corriqueira. Ele vem como? Andando por sobre as águas. Ele não vem com um barquinho. Ele vem como? Andando por sobre as águas. Que glória, gente. Então, para você identificar Jesus, para você entender Jesus, para você perceber Jesus, você tem que entender. É necessário fé. Porque a fé é você crer que o impossível pode acontecer. Fé é você crer que o invisível existe e que se move. E agora Jesus está andando por sobre as águas. Eu acredito pela fé que o Todo-Poderoso, ou ele estava em espírito, né, ali, porque Jesus tem poder para qualquer coisa, ou o Senhor Deus Todo-Poderoso deu uma pavimentada no caminho dele, ou os anjos foi segurando, não sei, gente, é fé. E ele estava andando por sobre as águas, e o caminho das águas ficou sólido, pavimentado para ele passar. Quem está entendendo? Então deixa eu dizer uma coisa, ele veio andando por sobre as águas. Quando os discípulos olham, aí que o pavor toma conta mesmo. Aí eles ficaram assombrados, aí eles ficaram apavorados. Gente, deixa eu dizer um negócio aqui. Medo, todo mundo tem. E o medo também, né, é uma regra para você não ultrapassar os limites. É normal você ter medo. Medo dependendo, né? Dependendo, né? Você não pode se apavorar. O medo, gradativamente, ou pouco medo, você não pode ter muito medo, porque senão você não vê milagre, senão você não faz a obra, você não anda, né, no caminho que o Senhor Deus ordena. Então o teu medo tem que ser temperado, tem que ser dosado, não pode roubar a cena. E aqui agora eu vejo que eles ficaram apavorados, que eles ficaram assombrados, e eles gritaram, fantasma, fantasma, e não era fantasma, quem que era? Jesus andando por sobre as águas. E aí Jesus dá um brado, glória a Deus, né? Porque Jesus não repreendeu eles pelo medo, pelo assombro, mas Jesus falou assim, sou eu. Olha o que Jesus fala, não tem mais, não tem mais, né? Coloca um ponto final no medo, no assombro, no terror. Quero abrir um parênteses aqui, para você que me assiste aí, não sei onde você está, se você está em Maringá ou na região, se você está trabalhando, se você está em casa, não sei, mas uma pergunta, o que é que está te colocando medo? O que é que está roubando a cena? Porque medo, como eu falei, é normal. Mas o que é que está te apavorando? O que é que está fazendo você roer as unhas e o dedo junto? O que é que está fazendo você perder o sono? E eu não estou sendo aqui, gente, hipócrita, nem demagogo. Porque, como eu disse, medo todo mundo tem. Só que aí você tem que administrar o medo, né? Você tem que dosar o medo. Não pode se apavorar. E como é que você dosa o medo? Como é que você tempera o medo? Como é que você controla o seu medo? Como?
lembrando, né, que Deus é maior do que o mar. Lembrando que Deus é maior do que tudo que você conhece. Porque muitas vezes na vida desses discípulos aqui, eles viram milagres poderosos, miraculosos. Só que aqui eles estão se deparando com algo, algo que nunca tinha acontecido, né? Algo que fugia completamente à realidade do dia a dia, do cotidiano, daquilo que eles já tinham visto. E agora eles estão vendo Jesus andar por sobre as águas. E eu já quero dizer aqui, andar com Jesus é assim, gente. Andar com Jesus é assim. E eu vou dizer uma coisa para você, tem muitas pessoas, né, que não estão preparadas para ver milagre, porque não acreditam que é Deus, ou não acreditam que Deus pode fazer. E às vezes pelo medo, né? Às vezes até pelo medo, pelo assombro, acha que é coisa do diabo, ou acha que é coisa do fantasma. Prefere acreditar em fantasma, né? Gente que já morreu, que já não pode fazer nada por ele, que acredita que a pessoa volta. Eita, glória a Deus. Deixa eu dizer um negócio, Deus quer se manifestar, Deus quer se aproximar. E eu vou dizer, você tem que entender que uma das maneiras de Jesus se aproximar, como aqui está aqui no texto, é andando por sobre as águas. É fazendo alguns milagres, alguns prodígios, é trazendo à existência aquilo que você nunca viu na sua vida, é trazendo, né, milagres, é prodígios. E para que o Senhor Deus se aproxime, você tem que ter fé, você tem que acreditar. E aí quando aquilo que você vê, as coisas se mover, acontecer, foge, né, a tua credibilidade, aí é a hora que entra a palavra, porque aqui eles estão assombrados, eles estão apavorados, e aí Jesus fala, ei, calma, sou eu, não tem mais. Quer dizer, Jesus está repreendendo o medo, quer dizer, Jesus está falando, controla o medo, controla o assombro, porque como eu disse, eu não estou sendo negligente, medo todo mundo tem, você não pode ficar assombrado, se você é crente, não é verdade? Mas Jesus está trabalhando para você ser crente. Outra coisa, além da palavra, que a palavra resume muita coisa, né? Mas além da palavra, é porque na palavra você vê os milagres, na palavra você vê os prodígios, na palavra você se depara com coisas poderosas. Outra coisa, através da palavra você vê o que Deus já fez. E para eles ali era fácil lembrar do que o Senhor Deus já fez. Gente, antes do versículo 22, presta atenção, eles estavam no desertão, perto do mar, eles estavam com o horário avançado, e a noite se aproximava, e a maioria faminto, e não tinha onde buscar, eles estavam num lugar longe, afastado, não tinha como comprar pão, não tinha como comprar peixe, não tinha buscar recurso, não tinha mercado. E aí o que Jesus faz? De 5 pães e 2 peixes, eu vou frisar, 5 pães e 2 peixes, eu vou frisar de novo, 5 pães e 2 peixes, ele faz 5.000 homens comer. 5.000 homens comer. Então outra coisa importante você lembrar é o que ele já fez na tua vida, é os milagres que ele já fez, é as portas que ele já abriu, é os livramentos que já aconteceu. Quem está entendendo? Aí eu pergunto, o que é que está roubando a cena? O que é que está te provocando medo? O que é que está te assombrando? Ali no meio do mar, a onda já estava chicoteando o barco faz hora, o vento já estava soprando o contrário. Agora Jesus chega, Jesus quer se aproximar, mas ele quer se aproximar com milagre, ele quer se aproximar com prodígio, ele quer se aproximar andando por sobre as águas. Você tem condição de acreditar nisso? Você acredita que Jesus pode andar por sobre as águas? Você acredita que o milagre pode acontecer? Aí lá dentro do barco, de todos os discípulos que estavam ali, não sei se era só os 12, se tinha mais alguém, mas pelo jeito era só os 12 discípulos, dá um brado, Senhor, ó o Pedrão, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até o Senhor. Ó que coisa linda, gente. Vê se não é motivo de você dar uns glória a Deus gostoso. Deixa eu ir até o Senhor. Ô Pedro, ele levava algumas cajadadinhas de vez em quando, né? Porque ele era meio salientão. Mas o Pedro, ele responde tanta indagação, tanta questão. E agora o Pedro vai dar uma lição, né? Que alguém pode andar por sobre as águas com Jesus. Ele vai dar uma lição de que quando Jesus manda, você pode andar por sobre as águas. O sobrenatural pode acontecer na tua vida. Ele vai dar uma lição impactante. Mas para que isso aconteça, o medo tem que ficar dentro do barco. Você tem que repreender o medo. E você tem que andar por sobre as águas. Aí Jesus dá um brado. Vem, Pedro. E Pedro pula na água. Gente, aquilo que até uns 10 minutos antes estava apavorando, estava assombrando, agora virou glória a Deus misturado com aleluia. Porque Pedro anda por sobre as águas. Vou falar de novo. Pedro anda por sobre as águas. Só que infelizmente, olha só,
você tem que fitar os olhos de Jesus, crer na palavra que ele falou, você não pode deixar de acreditar na palavra e lembrar de tudo aquilo que ele já fez, porque tudo aquilo que ele já fez na nossa vida é milagre, é prodígio. Nós estarmos vivos é milagre, o pão de cada dia é milagre, o sol que se levanta é milagre, pode acontecer para todos, mas para nós é milagre. Deus, já trouxe daquela situação difícil para esta, milagre. Então nós temos que entender que até aqui já aconteceu milagre. Agora o vento sopra, está escrito no texto. Vamos ler? Olha o versículo 26. Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Você está entendendo? Sentindo o vento forte, sentindo o vento contrário, as águas deu aquelas borbulhadas, teve medo e afundou. A partir do momento que ele teve medo, ele afundou. Ele estava andando por sobre as águas, mas ele teve medo, afundou. E quando ele tem medo, a partir que ele tem medo, ele começa a afundar. E aí ele dá um brado: Senhor, socorro, que eu estou afundando. Jesus, estendendo a mão, trouxe ele para cima e falou assim: é homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Então veja bem, quando você crê na palavra e entende que até ali foi Jesus, você não vai afundar, porque Jesus está do lado. Estendeu a mão, Jesus não correu até ele, Jesus não andou até ele, Jesus estendeu a mão, ele estava do lado. Às vezes o vento sopra, às vezes a ameaça está ao redor, ao derredor, não ao redor, ao derredor. Mas quem é que está ao redor? Jesus. Às vezes o mar está chicoteando o barco, o vento está soprando, mas e ao redor? Jesus. E aí quando Pedro afunda pelo medo, ele afundou pelo quê? Pelo medo. Ele afundou pelo medo, a partir do medo ele começou a afundar. Aí ele grita: socorro, Jesus. Jesus estende a mão. Vamos ver? Olha só. Jesus falou, no versículo 29, ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pouca fé. Então, gente, deixa eu dizer, o que atrapalha o milagre é o medo. O que priva o milagre é o medo. O que faz afundar é o medo. Então, creia na palavra. Acredita no que Deus já falou. Não olha para o vento, nem para o mar. Olha para Jesus. Olha para a palavra. Creia na promessa. Entenda que o que Deus já fez até então, milagre, prodígio, já nos trouxe até aqui e vai nos levar até do outro lado. Você acredita nisso? Agora, enquanto você está no processo de chegar do outro lado, é muito milagre, é muito prodígio e é muita experiência. Você acredita? Então, pela fé, nós vamos tomar posse do milagre, tá certo? Não tenha medo, clame a Jesus e Ele vai mover a teu favor. Deus, eu te dou graça pela palavra, pelo teu Espírito, pela tua presença, pela tua glória. Opera teu milagre, opera tua maravilha, livra a gente do medo, livra, Senhor, do assombro, livra, meu Deus, do apavoramento, e que nós possamos temperar nossa fé, ou seja, temperar o nosso medo, controlar o nosso medo e ter fé para a glória do teu nome, em nome de Jesus, porque a tua palavra é sustentáculo, a tua palavra é caminho seguro. Por isso eu te peço, abençoa e abençoa cada um que me assiste, em nome de Jesus. Gente, fica com essa palavra de Deus para o teu elevo espiritual, para te abençoar de uma forma especial, tá certo? E daqui a pouco, a partir das 7h30 da noite, grande quarta da vitória, Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Vila Operária, Catedral do Avivamento, quarta da vitória. Eu te espero lá em nome de Jesus.